Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Hoje passando aqui para fazer um vídeo rapidinho. Muita gente reclama, né, que a live é muito longa. Fiz uma live ontem após a partida, o empate em 2-2 entre Vasco e Vila Nova. Então resolvi fazer alguns vídeos mais curtos aqui durante a semana para trazer algumas informações, algumas estatísticas, alguns dados que a gente acaba trabalhando ali durante as lives, mas que nem todo mundo tem acesso. Hoje eu escrevi uma matéria lá para o Números da Bola, um espaço que eu cuido lá no Lance, trazendo algumas estatísticas exatamente da fragilidade defensiva do Vasco. Algo que a gente vem martelando aqui no canal há muito tempo, já escrevi coluna sobre isso lá atrás, no início da temporada ainda no Campeonato Carioca, sobre como o Vasco sofria gols muito fácil. Lá no Twitter eu estou o tempo todo falando que é o time mais frágil da Série B e tem alguns números que corroboram exatamente o que eu falo. Ao empatar ontem com o Vila Nova em 2-2, o Vasco conseguiu a façanha de ter sofrido gols de todos os times que enfrentou na temporada. O Vila Nova até então era o único que ainda não havia marcado contra o Vasco, havia perdido por 1-0 em São Januário no primeiro turno, e no empate em 2-2 marcou duas vezes e acabou fechando, né, esse ciclo vergonhoso do Vasco na temporada 2021. O Vasco sofreu gol, o Vasco disputou 57 partidas até agora na temporada, sofreu gols em 47 jogos. E nesses 10 jogos onde não sofreu gols, acabou enfrentando esse adversário depois na sequência e sofreu gols deles. Contra o Confiança, por exemplo, no primeiro turno não sofreu gols, sofreu no segundo turno. Contra o Sampaio Correia não sofreu no primeiro turno, mas sofreu no segundo. Enfim, quando não sofreu no primeiro turno, sofreu no segundo, e isso serve inclusive para o Campeonato Carioca e para a Copa do Brasil. Até nas fases quando o Vasco passou ali de Tombense, Caldense, sempre fez questão de sofrer um golzinho. Inclusive, contra o Tombense sofreu um gol exatamente do Daniel Amorim, que hoje é atacante do Vasco e marcou um dos gols do Vasco no empate em 2-2 com o Vila Nova. Então a fragilidade defensiva do Vasco era algo muito exposta desde o início do ano. Falei aqui, né? 47 jogos em que sofreu gols, de 57, significa que o time sofreu gols em 82,4% das partidas em que disputou. É a pior marca do Vasco nesse século. Em nenhum ano, mesmo disputando Série A, mesmo disputando Libertadores, o time foi tão vazado frequentemente como nessa temporada. Se você olhar, inclusive, o mapa de calor do Cano, chega a ser constrangedor que o ponto vermelho mais forte, ou seja, onde ele mais tocou na bola, é exatamente no meio campo, na zona central, batendo saída de bola. Então, para você ver como é a dificuldade desse time no ano todo, que tem a terceira defesa mais vazada da Série B. O Vasco hoje sofreu o mesmo número de gols que o Brasil de Pelotas, que é o lanterna do campeonato, e o Confiança, vice-lanterna. Só o Náutico, que sofreu um gol a mais, mas tem um dos melhores ataques, fez quase 10 gols a mais do que o Vasco na Série B, e o Brusque, que também luta contra o rebaixamento, sofreram mais gols do que o Vasco. E a gente está falando de um time que tem a segunda maior média de posse de bola, que é o segundo time que mais troca passes na Série B. Por isso que eu falo de fragilidade, porque o Vasco não é um time que fica lá atrás sendo bombardeado o tempo todo. O Vasco, para ter esses números negativos, ele tem, mesmo tendo mais posse de bola, o que na teoria deveria dar a ele mais controle do jogo. E eu venho alertando isso aqui desde o início da competição. É um falso controle. Quando o Marcelo Cabo lá atrás falava não, que o time teve 60% de posse de bola, 65%, enfim, e usava esses dados para dizer que o time teve o controle do jogo, eu alertava. Não existe controle se o teu adversário está te agredindo no pouco tempo onde ele tem a bola. Se você tem a bola e não constrói, e o Vasco é um time que tem dificuldade para construir, e quando perde é agredido o tempo todo, o Vasco sofreu vários gols de contra-ataque ou de erro na saída de bola, você não está seguro, você não está controlando o jogo. Sempre falo aqui, a forma como você ataca interfere diretamente na maneira como você se defende. E o Vasco passou a temporada toda tentando fazer ataques lentos, ou seja, uma saída de bola lenta, com muita troca de passe, para ocupar o campo adversário com calma, né? O Vasco parece que é um time que não tem pressa, não teve pressa para subir e por isso vai demorar mais de um ano para subir. E se é que vai demorar só 2, o que a torcida espera, mas o time trocava passes com uma lentidão para ocupar o campo adversário e a partir daí se posicionar e atacar o time que vinha enfrentando. E isso deixava o time muito exposto,
porque você adiantava os laterais, adiantava os pontas, deixava a bola nos pés dos volantes, só com os 2 zagueiros atrás, e são 2 zagueiros lentos. Então todas as vezes, e a gente viu diversas vezes isso acontecer, quando o Andrei, Bruno Gomes, Galarza, Rômulo, enfim, o volante que estivesse jogando, perdia essa bola, o Vasco estava sempre exposto para um contra-ataque. E isso mostra muito da fragilidade defensiva do time, que agora, nesse fim de temporada, fica ainda mais claro, exposta pelos números que já vinham ruins desde o início do ano. Bom, galera, é isso. Vamos ver o que muda para o Vasco em 2022. Já está batendo na porta aí a temporada, já que para o Vasco não tem muito o que fazer em 2021. Faltam mais 2 partidas para terminar a Série B. O Vasco ainda enfrenta Remo e Londrina, 2 times que já marcaram gols no Vasco. Vamos ver como é que vai ser essa reta final. Saudações e até a próxima.